Para você ligado na programação do Abordo Notícias, sejam bem-vindos. A gente vai dando sequência ao nosso programa. A OEA, Organização dos Estados Americanos, vem pra cima com tudo e cobra esclarecimentos sobre as condenações do 8 de janeiro. Em ofício enviado ao Parlamento Brasileiro, a comissão pede detalhes de recursos do STF, situação dos presos e eventuais ações por danos. Fábio, eu não confio na OEA. Rapaz, eu não confio em muita coisa. Mas é como eu estava dizendo há pouco, nós precisamos ter um fio de esperança. Tá bem? Para quem não sabe, a OEA, mais de 50% do recurso que vem para a OEA, ele é destinado pelos Estados Unidos da América. Então, há uma forte vigilância do governo americano, mesmo na época do Biden, tá? E agora com o Trump não é diferente, porque na época do Biden o cara tá pagando 50% da OEA, meu. Imagina você pagando 50% de uma festa, você vai querer saber, né? Como é que tá o talher, a bebida tá gelada, a carne tá no ponto, hein? A sobremesa é de qualidade. Você tá pagando 50% daquilo. Só para os que não confiam na OEA. Agora a gente vai dar sequência, tá bem? Vinculada à Organização dos Estados Americanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou ao Congresso Nacional do Brasil esclarecimentos sobre as condenações de manifestantes do 8 de janeiro. No texto, obtido pela coluna da revista Oeste, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, afirmou que as informações são necessárias para concluir a etapa prevista no artigo 26 de seu regulamento, fase na qual a comissão avalia se o caso reúne requisitos para avançar no sistema interamericano. Olha só. Várias denúncias foram feitas, tá? Várias denúncias foram feitas lá na OEA, e agora, para dar sequência, eles precisam dessas informações. Eles requereram os seguintes dados, sobre cada uma das 104 pessoas condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, cujos processos foram encaminhados à OEA, Organização dos Estados Americanos. E eles querem saber o seguinte: quais recursos internos foram apresentados como embargos de declaração ou infringentes? Por exemplo, só para você ter uma ideia, no caso do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes mandou o Bolsonaro ficar preso sem os infringentes. O embargo de declaração não teve infringente ainda. Segundo o Alexandre de Moraes, não pode os infringentes. Infringentes é quando há divergência no voto. Segundo Alexandre de Moraes, né, há um regimento lá que diz que tem que ser 2 divergências, que apenas a divergência do Fux não vale. Por isso, Bolsonaro não teria direito ao infringentes. Tá bem? E aí já condenou Bolsonaro à prisão. E aí veio o embargo, julgou o embargo e aí prendeu o Bolsonaro. Vamos lá. Datas de protocolo e situação atual desses recursos, incluindo decisões já proferidas. Razões para a ausência de recurso quando aplicável. Indicação da data de uma notificação que tenha encerrado definitivamente o trâmite interno com cópias das provas de ciência. A comissão também requereu a confirmação de quem permanece preso e, nos casos em que houve soltura, as datas e também as condições. Lesão.
Lembra da Luísa chorando, gritando com o Pedro Vaca, que é o presidente dessa comissão? Outro ponto destacado no ofício trata-se da morte do empresário Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que morreu na Papuda em virtude de um mal súbito. Houve abertura de investigações penais, civis ou administrativas? Qual o andamento desses procedimentos e se há documentos oficiais relacionados à apuração? Detidos no Acre e no Pará, a comissão ainda solicitou informações sobre 12 pessoas que permaneceram detidas por 108 dias no Acre e no Pará, mas tiveram os processos arquivados posteriormente. 100 dias preso e teve os processos arquivados, 12 pessoas. O órgão perguntou se essas vítimas ingressaram com ações internas e reparação e qual o estágio de tramitação desses pedidos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos deu um prazo de 1 mês, contado a partir do recebimento da comunicação, para os parlamentares enviarem as informações. Caso não haja resposta, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ponderou que seguirá a análise do caso com base nas informações constantes do processo. Uau! Reportagem da revista Oeste. 12 pessoas ficaram presas por 108 dias no Acre e também no Pará. 108 dias. Me perdoe o assassinato aqui do português. E é bom que a OEA venha contemplar o que está acontecendo no Brasil. Todas essas perguntas, os esclarecimentos que a OEA está procurando, que seja para servir de base para poder punir aqueles que violam os direitos humanos. Nós temos violadores de direitos humanos, inclusive Alexandre de Moraes é reconhecido pelos Estados Unidos como um violador de direitos humanos. Eu não me canso de falar, vou até mostrar aqui para você, tá bem? Olha só, eu estou no Google, eu estou pesquisando embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Já tá até ali porque eu pesquisei esses dias. Mas olha aí, a gente entra, ó, Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, é a homepage. Tá processando. Me perdoa a minha internet hoje que ela tá um caos. Só porque eu preciso de agilidade, né, gente? Isso. Olha o que aparece quando você entra no portal da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Foto do Marco Rubio e embaixo está escrito: sanções ao ministro Alexandre de Moraes por graves violações de direitos humanos. É um violador de direitos humanos reconhecido pelos Estados Unidos, sancionado pela Lei Magnitsky. Ela que vai explodir. Segundo Paulo Figueiredo, nas próximas semanas, a Lei Magnitsky vai apertar ainda mais. A Coca-Cola foi patrocinadora de um evento onde o ministro Alexandre de Moraes era o principal convidado, né, ou a principal atração do evento, o principal palestrante. E os Estados Unidos, diretamente, através do Departamento de Estado, entrou em contato lá nos Estados Unidos com os diretores ou o diretor da Coca-Cola. Então, meus queridos, nós temos no Brasil, considerado pelos Estados Unidos, um violador por graves violações de direitos humanos. Vocês se lembram muito bem, o processo levou, acredito eu, mais de 4 ou 5 meses. Passou por 4 departamentos dentro dos Estados Unidos. Não é uma brincadeirinha. Ai, vamos sancionar o Alexandre de Moraes? Não, não é brinquedo, não. Tá? Tudo que foi apresentado, as provas
tudo que foi levado até os Estados Unidos. Muitos de vocês que falam, eu não acredito na OEA, porque essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Pedro Vaca, que é isso, que é aquilo outro, também não acreditavam em Lei Magnitsky. Às vezes a gente precisa parar, observar, entender que alguma coisa está sendo feita. E nós temos que buscar os caminhos. Se você tiver um outro órgão que não seja a OEA para as vítimas do 8 de janeiro, para os presos políticos buscarem, você nos apresente, por favor. Tá bem? Mandar um abraço para Gladys. Tudo bem, Flor? Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia. Bom dia para você no Brasil, fora do Brasil também. Eu vou continuar aqui com o programa. Tem um negócio muito legal que pode trazer o Bolsonaro de volta e não é anistia, não. Tá? Não é a anistia. E a gente vai falar da anistia também. Presta atenção aqui, ó. A Aline Bento mandou 22. Obrigado, querida. Obrigado pela colaboração aqui no canal. Se você quer ajudar o A Bordo, abençoe o nosso canal aqui. 11 95275 3898. Lembrando, gente, que domingo tem manifestação na Paulista, tá? E nós estaremos presentes. Se você puder colaborar, ajudar o nosso canal, você me ajuda em todos esses projetos. Então, domingo tem manifestação na Paulista. Se eu não estiver presente, vou estar aqui no estúdio com vocês. Mas já tem uma pessoa lá que vai fazer a transmissão pra gente, beleza? Fica tranquilo, tudo vai dar certo. Vamos lá? Olha aqui. Então, dê uma colaboraçãozinha aí, ajude esse canal, por favor. Muito bem, para você ligado na programação, o Senado acelera projeto que beneficia Bolsonaro e demais presos do 8/1. É por isso que eu não consigo fazer o horário das 7. A minha garganta estoura, gente. Tá? É um horário bom, eu gosto de estar com vocês nesse horário, mas minha garganta vai pro pau. A proposta enfrenta resistência na Câmara, onde Hugo Mota conduz um acordo alternativo com o relator do PL da dosimetria. Rapaz, esse Hugo Mota eu vou te falar, viu? A gente vai falar do Hugo Mota já já também, mas vamos aqui. A oposição ao governo Lula no Senado articula um projeto de lei que pode reduzir a pena do ex-presidente Bolsonaro, atualmente condenado a 27 anos e 3 meses por suposto envolvimento em um plano golpista, depois do pleito de 22. Se aprovada, a proposta reduzirá a punição máxima para 6 anos e permitirá que Bolsonaro não cumpra a pena em regime fechado. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, é o autor do texto. Gente, primeiro ponto. Carlos Viana não quer Bolsonaro livre, tá? Carlos Viana não quer Bolsonaro livre. Ele foi no programa Pânico nessa semana, né? E diz que o Bolsonaro deve apoiar outro projeto. Bolsonaro, segundo ele, é respeitado. Bolsonaro tem os votos, tem capital político e deve investir isso em outro projeto. Então, por isso que o Carlos Viana não vai apresentar um projeto que deixe o Bolsonaro totalmente livre. Nós estamos falando aqui de 6 anos de prisão, o que levaria o Bolsonaro para uma prisão domiciliar, tá? E aí, o que acontece? Isso aqui, tem muita gente comemorando. Mas eu não quero. Isso é uma dosimetria, gente, vindo do Senado. Isso é uma dosimetria. É uma dosimetria. Tem muita gente comemorando. Eu vi gente colocando assim, é melhor do que a anistia. É melhor do que a anistia? Eu vi gente fazendo live, é melhor do que a anistia. Anistia é ampla, geral e restrita. Existe alguma coisa melhor do que a anistia? Eu não consigo entender essas interpretações que essas pessoas fazem de uma matéria desta. Um PL, projeto de lei, vindo do Senado, que vai tirar a condenação do Bolsonaro de 27 anos e entregar uma condenação de 6 anos, seja melhor do que a anistia.
senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais, é o autor do texto que elimina os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado da legislação. Artigos aplicados na condenação de Bolsonaro. Segundo Viana, já foram coletadas 35 assinaturas, superando as 27 necessárias para solicitar urgência na tramitação do chamado PL do fim dos exageros. Conforme iniciativa do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Sim, o PL 5977-2025 alcança Jair Bolsonaro e todos os presos do 8 de janeiro, afirmou Viana em publicação no X, ontem, quarta-feira, dia 26. Anteontem, né? A revogação de tipos penais conduz efeito automático sobre qualquer pessoa condenada com base neles. A Constituição determina que a lei penal, ou o artigo 5º, né? Primeiro aqui, vou falar para você da Constituição, o artigo 5º, determina que a lei penal mais retroage o Código Penal, reforça, se o crime deixa de existir, ninguém pode continuar sendo punido por ele. Esse PL trata um ponto simples. Alguns artigos incluídos no Código Penal em 2021 acabaram criando interpretações muito abertas, que geraram dúvidas, divergências e discussões do país inteiro, escreveu o senador em outra publicação. O objetivo do projeto é corrigir isso, deixando a lei mais clara, mais justa e sem espaço para exageros. Pode votar a lei. Concordo com a lei. Se a lei cria interpretações muito abertas, aprove o projeto de lei. Só que o Hugo Mota não pode ficar com ciúmezinho, Hugo Mota. Aprove a anistia e também a abolição dessas leis, que é do Estado Democrático, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, não é isso? Aprove a anistia também. Uma coisa não impede a outra. É o crime de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que abre interpretações. Então aprove esta lei, esse projeto de lei, e aprove a anistia também. Hugo Mota, deixa o Senado fazer a parte deles. Na hora que o Senado fizer a parte dele, você trabalha na Câmara para isso e trabalhe também a anistia. Porque hoje, olha para mim, nós estamos falando de penas impostas a manifestantes do 8 de janeiro. Amanhã ou depois, e aí você me desculpa, mas até a esquerda pode se dar mal se esses crimes forem desse jeito. Amanhã ou depois a esquerda resolve tomar uma atitude, como eles tomaram invadindo o Congresso. Engraçado, para eles não foi golpe de Estado, né? E eles vão sentar no tomate também. Então se abre interpretações. O que é a interpretação? Eu acho que o gordinho falando essas coisas, ele está atentando contra o Estado Democrático de Direito. E se o gordinho tivesse se manifestando contra a eleição de Lula, se o gordinho tivesse ido com o celularzinho dele fazer cobertura, transmissão, o gordinho também estaria na trama golpista. Tem amigo meu, que até se tornou amigo depois disso, que hoje vive fora do Brasil. E vive lá na Polônia, asilado, com documento. Primeiro asilado político do Brasil. Então, minha gente, o que acontece? É melhor do que a anistia. Eu sei lá de onde, eu não vi, né, o vídeo da pessoa, só vi o título de onde as pessoas arrancam isso, tá bem? Olha só, PL tem planos para pautar a anistia na Câmara, mesmo sem a decisão de Hugo Mota. Isso daqui tá virando novela. Eu até falei essa semana, muita papagaiada. Eu acho que os parlamentares deveriam ter nas mãos algo concreto
antes de levar ao povo brasileiro, antes de levar aos seus representantes, tá? Aqueles que eles representam. O Partido Liberal tem um plano para tentar pautar a anistia mesmo sem o aval do presidente da casa. A ideia é que o vice-presidente Altineu Cortes coloque em votação assim que Mota se ausentar do país. O bolsonarista assume como presidente interino o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliás, já vem acelerando essa ideia há um tempo. Vou falar de novo. Gustavo Gaia, essa semana, fez um vídeo todo empolgado, dizendo: nós vamos pautar a anistia na quarta-feira. Hugo Mota ia até viajar, ia ver o Papa, não vai mais. Vou trazer para mim. Hugo Mota, gente do Brasil, Hugo Mota ia ver o Papa e desistiu de ir ver o Papa, porque nós vamos pautar a anistia. Eu vi isso, eu falei para vocês antes do próprio Gaia dizer que o Hugo Mota não pautaria a anistia. Eu disse para você aqui, você que me acompanha sabe disso. Você tá de brincadeira com a minha cara, Gustavo Gaia. Acreditar que o Hugo Mota deixou de viajar para ver o Papa para poder pautar a anistia. Prendeu o Bolsonaro, a anistia voltou com tudo, parlamentares revoltados, Hugo Mota de repente fala: não vou viajar porque eu vou pautar a anistia. Vocês são muito burros. Hugo Mota não viajou porque ele sabe disso daqui. Se eu sei, tô te contando, eu não tenho nenhum assessor, eu não tenho nenhum gabinete, eu não tenho nenhum advogado me dando, e também não tenho aliados políticos que ficam me entregando tudo, me dando feedbacks. Se eu tô aqui, se o Metrópolis, que publicou a matéria, sabe, Hugo Mota não saberia que se ele vai ver o Papa, o Altineu Cortes, que é o vice-presidente, assumiria a presidência, ele colocaria em votação o PL da anistia? Meu, o Gustavo Gaia, tu tava onde quando tu disse isso, cara? Que o Hugo Mota... Não, o Hugo Mota não vai viajar pra pautar a anistia, pelo amor de Deus. E eu não tô falando agora apenas depois que deu ruim, depois que isso não aconteceu, porque o Hugo Mota não pautou a anistia. Eu falei isso antes, falei: rapaz, o Hugo Mota deixou de viajar porque ele sabe que o Altineu Cortes vai pautar a anistia na ausência dele. Se ele vai pro exterior, uma coisa é ele ir de Brasília para São Paulo, pro Rio de Janeiro, pro Nordeste, ele ainda é presidente da Câmara. Se ele sai pro exterior, ele não é mais presidente. Ele não manda mais no período que ele está fora do Brasil. E aí aparece o Gaia: não, porque ele deixou até de viajar. Como ele é legalzinho, né, Gaia? Como ele é bonzinho. E eu não tô aqui pra atacar o Gaia, não. É só pra dizer que faltou um pouco de maturidade, de entender que esse Hugo Mota não quer anistia. Gente, olha pra mim. Hugo Mota é de qual partido? Alguém pode falar? Escreva no chat. Qual partido? Escreva nos comentários. Qual partido? Republicanos. Segundo Tarcísio, ele apoia a anistia. E eu não estou aqui acusando ninguém de tramar nada. Mas qual a intenção dos republicanos? Ter um candidato à presidência da República. Não é não? Qual a intenção do Centrão? Ter um candidato à República, à presidência da República. Quem? Tarcísio. De qual partido? Do Republicanos. Hugo Mota. De qual partido? Republicanos. Se o Tarcísio quisesse mesmo a anistia de verdade, 100%, na luta, na porrada, ele não estava em cima disso? Lá atrás. Ele foi lá, conversou com o Hugo Mota, mas esfriou. O que adianta conversar uma vez e falar: pô, Hugo Mota, pauta a anistia aí, mano. E depois? E a sequência? Cadê o Tarcísio indo pra Brasília como ele fez? Falando: Hugo Mota, vamos pautar. Hugo Mota, quero falar com você. Hugo Mota, por que você não pautou ainda se você me prometeu? Cadê?
Cadê o Tarcísio pedindo anistia? Hugo Mota é do partido dele. Dentro de uma hierarquia, Tarcísio está no topo. É presidenciável pelos republicanos. É presidenciável. Depois, Hugo Mota é presidente da Câmara dos Deputados. E aí vem senadores, aí vem deputados, aí vem prefeitos, governadores, sei lá, o que contempla os republicanos. Mas Tarcísio está no topo da cadeia. Não poderia fazer mais pela anistia, não, Tarcísio? Não dá para fazer mais pela anistia? É sério? O cara é do teu partido? O cara não pauta a anistia, nem se a mãe dele tivesse nessa... Aí eu acho que pautaria, né? Então é loucura pensar que o Hugo Mota pautaria a anistia. Ou é loucura pensar que o Hugo Mota viajaria e deixaria o Altineu Cortez, que é do PL, que é bolsonarista, que quer a anistia, que já falou que vai pautar a anistia. Se eu sei, se o Portal Metrópole sabe, trouxe a notícia agora pra você, imagina o Hugo Mota, né, ô Gai? Você vacilou nessa. Jeffrey Chiquini explodiu contra Hugo Mota e eu vou trazer pra você. Brasil. Opa, tem musiquinha do Bolsonaro aqui, muito boa essa música do Bolsonaro, mas não agora, tá bem? Depois a gente vai tocar ela completinha pra você que sintoniza o Abordo Notícias. Gente, se der, colabore com o nosso canal, precisamos da sua ajuda. 11 95275 3898 pra você abençoar o nosso canal, tá aqui abaixo do microfone o Pix, dá essa força aí. Prestem bem atenção no que eu vou falar, compartilhe ao máximo esse vídeo. O verdadeiro culpado por não termos ainda anistia tem nome e sobrenome. Ele se chama Hugo Mota. Esse é o verdadeiro culpado pelas prisões, hoje, dos presos políticos e perseguidos políticos. Hugo Mota, para salvar o seu pai, que é acusado de corrupção, de crimes de verdade, sacrifica brasileiros honestos, honrados e inocentes. Sacrifica generais 4 estrelas, sacrifica o presidente Bolsonaro. Hugo Mota hoje é o maior culpado e o responsável pela manutenção dos presos políticos. Ontem, Hugo Mota traiu a direita, o Brasil tem que saber disso. Estava combinado, acordado, que ele pautaria o PL da anistia. Já estava certo, ele já havia se comprometido com a Câmara dos Deputados. Já tinham 311 votos garantidos para aprovação do PL da anistia na Câmara. E ele traiu os parlamentares. Traiu para blindar o seu pai. Hugo Mota está de 4 para o regime. Brasil, é Hugo Mota que tem que ser cobrado agora. O atual presidente da Câmara dos Deputados, que está dando as costas para o povo e está achando que é o dono do Brasil. Hugo Mota está achando que manda no poder do povo. A Casa Legislativa, que é o poder do povo, tem que respeitar ao povo. Por isso eu gravo esse vídeo, para o Brasil sair em cobrança a Hugo Mota. Chega! Agora precisamos dar nomes aos bois. Hugo Mota é o culpado por não termos anistia. Hugo Mota recebe ligaçãozinha do regime ameaçando prender o seu pai e sacrifica quantos pais inocentes que continuam presos. É esse cara que tem que ser cobrado. É o que resta à justiça brasileira. Não há mais juridicamente o que fazer a salvar os perseguidos políticos. Juridicamente, fim da linha. O que resta resgatar a justiça brasileira é o PL da anistia. Força e foco total nisso, Brasil. E quem tem que ser cobrado agora, com unhas e dentes, sem refresco, sem perdão, é Hugo Mota. Hugo Mota, agora acabou a sua paz. Os brasileiros sabem a quem cobrar. Muito bem, para você ligado aqui comigo, acompanhando o nosso canal onde você estiver, esse é Jeffrey Chiquini. Botou pra cima, hein, Hugo Mota? Olha aí. Né, como se isso servisse pra alguma coisa, né?
Ei, meu Deus do céu, minha gente. Olha pra mim, meus amores. Algumas pessoas comentando, por que atacar o Gaia? Gente, eu tô nem aí pra direita. A direita atacando a direita. Eu quero saber o que a direita vai fazer pelo Bolsonaro. Os caras estão lutando pela anistia. O Gaia luta pela anistia? Luta. Errou em confiar em Hugo Mota mais uma vez. Errou. Do mesmo jeito que todo mundo errou em confiar em Hugo Mota. Acabou. Errou porque confiou em Hugo Mota. E acabou, não adianta você ficar brabinho, ficar escumando a boca pelos cantos, não. Se quiser sair da live, sai. Mas erraram em confiar, em acreditar que o Hugo Mota vai pautar a anistia. Dando prazo ainda, por favor, um monte de gente do lado de cá ficou esperando. Aqui, pra você ligado no nosso canal, onde você estiver, olha aí. Mota é corresponsável pela morte do Clezão, diz o deputado Polo. O deputado afirma que o presidente da Câmara descumpriu compromissos sobre a pauta da anistia. Descumpriu compromissos sobre a pauta da anistia. Todo mundo sabe, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Hugo Mota não tem palavra, Hugo Mota desonrou os acordos. E Jair Messias Bolsonaro, essa semana, através do porta-voz dele, que é o senador Flávio Bolsonaro, falou: converse com Hugo Mota, converse com Davi Alcolumbre e lembre eles do acordo que eles desonraram, que Hugo Mota está desonrando o acordo comigo. Bolsonaro, não sei se nessas palavras, mas é o recado que chegou pelo filho dele, né, que ele deveria procurar Hugo Mota e também Davi Alcolumbre. Na tela do aborto, olha aí. Extradição de Ramagem ficará a cargo de Rubio, apontam especialistas. Deputado federal, ex-diretor da ABIN, foi condenado a 16 anos de prisão no processo da trama golpista. Donald Trump pode influenciar decisão de entregá-lo ou não às autoridades brasileiras. Vamos lá. Você vai no site da Embaixada Americana no Brasil e lá está essa matéria. É de capa, gente. Agora eu tô no link. Vou tirar o link aqui para você ver, ó. Tirei o link, tô direto no portal da Embaixada e Consulados no Brasil. Como eu uso muito a internet para fazer a transmissão, aí fica meio lento, tá bom? Você vai me desculpando. Quando você entra no portal da Embaixada e Consulados Americanos no Brasil, tá de cara. Não tá assim, venha para os Estados Unidos, inicie um processo de visto. Não. Não está assim, não. Tá lá dizendo: sancionado o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, por graves violações dos direitos humanos. É o que está aí. Aí o que acontece? A gente tem a notícia agora de que o Alexandre de Ramagem, a extradição dele, vai ficar a cargo de Marco Rubio, é o que apontam especialistas. Qual a probabilidade de alguém que considera Alexandre de Moraes um violador dos direitos humanos, alguém que está preocupado com a América Latina, que é o caso do Marco Rubio, qual a possibilidade do Marco Rubio entregar nas mãos de Alexandre de Moraes o Alexandre Ramagem? Os especialistas acreditam que a influência do Trump, que o Trump vai influenciar a decisão de entregar ou não. E o Brasil já iniciou o processo para extraditar o Alexandre Ramagem, condenado e agora vivendo nos Estados Unidos. A melhor decisão que ele fez, na minha opinião. Na tela, vou trazer ele para você acompanhar esse vídeo dele aqui,
O verdadeiro golpe tramado pelo STF, a ditadura da toga, vai desmoronar. É o que está dizendo Alexandre Ramagem. Presta atenção. Nós não somos criminosos, somos apenas ameaça a essa ditadura da toga que se instalou no Brasil. Nós estamos em uma semana que prenderam definitivamente o presidente Bolsonaro, sem crime algum, como meio de perseguir, de deixar preso, de destruir e matar toda a oposição a esse regime a partir do seu maior líder. Tudo numa sequência estratégica de graves ilegalidades contra pessoas que não cometeram nenhum crime. Agora, 4 oficiais generais de 4 estrelas estão presos. Aí, no meio disso tudo, levantam a possibilidade da anistia. Nessa semana, como forma de compensação, efetiva resposta. Só que não, foi adiada novamente. O que é isso? Isso é uma forma de normalização dessa tirania, para tudo que é ilegal passar sem contestação. A imprensa noticiando ser correta a não exposição da prisão dos generais. São grandes comandantes, sem chamar atenção nenhuma do constrangimento que estão sofrendo. Sem qualquer fala, tudo para o público não ver, para passar batido. Isso foi com Bolsonaro, censurado, preso, também com Braga Neto, e agora com o general Paulo Sérgio, almirante Almir Garnier, com o delegado Anderson Torres e com o general Augusto Heleno. Não estão presos por crime nenhum, não roubaram, não desviaram, não tem lavagem de dinheiro, são servidores de carreira, dentro da legalidade, serviram o seu país por décadas. Estão presos 4 oficiais generais e um delegado de Polícia Federal classe especial, assim como eu, que pretendiam fazer o mesmo comigo, apenas porque somos de confiança do presidente Bolsonaro. As mais altas patentes e cargos, militar e policial, que na verdade para eles sabem, nós não somos criminosos, somos apenas ameaça a essa ditadura da toga que se instalou no Brasil. Por isso essa invenção de um núcleo crucial, somos os primeiros que precisam ser extirpados, destruídos sem crime algum. Não posso falar de qualquer um deles, cada um deles. Vou falar do general Augusto Heleno, general de exército 4 estrelas, uma pessoa extraordinária, de caráter, dignidade, uma carreira ilibada, leal à nação brasileira, um senhor de quase 80 anos, está preso por uma invenção de crime, de um golpe, sem tropas, sem tanques, sem uma única arma apreendida. Temos hoje no Brasil generais presos e narcoterroristas recebendo habeas corpus por essas altas cortes aí. O general Heleno, respeitado, alta credibilidade em âmbito internacional, comandou efetivo de mais de 10 países na maior operação brasileira no exterior. É um tricoroado do Exército. Sabe o que é isso? Uma carreira disputadíssima. Ele foi primeiro lugar nos 3 principais, mais difíceis cursos da carreira das armas. Primeiro lugar no curso de aperfeiçoamento dos oficiais, primeiro lugar no curso de comando e Estado-Maior, primeiro lugar no curso de política, estratégia e alta administração do Exército. É esse exemplo, não só de militar, mas de cidadão brasileiro, é esse exemplo que aquela entidade maligna que vai cair, é o destino dele, está sancionado mundialmente como violador de direitos humanos pela maior nação livre do mundo. É esse exemplo de cidadão que estão jogando na cadeia para morrer lá, que a imprensa cúmplice acoberta com a vassalagem desse serviçal Cupíncia, General Tomás, e o pior do Brasil, os canalhas do PT batem palmas. Uma ditadura tem que acelerar nas arbitrariedades para se manter em pé. Só o Centrão que não entendeu que há uma falsa normalidade ali no STF. Igual o Maduro na Venezuela, que está inventando normalidade com a corda no pescoço. Vem agora mais efetividade da Magnitsky, ainda mais depois dessas atrocidades para matar o Bolsonaro. Há caminho para anistia. Se alguém que se diz de direita vier com dosimetria, saiba que faz parte dessas desumanas medidas dos ditadores da toga. Saibam identificar os cúmplices traidores do Brasil. Muito bem, meus amores, esse é Alexandre Ramagem, direto dos Estados Unidos. Como eu disse, ele se tornou um baluarte nessa luta. O cara saiu do Brasil, está vivendo nos Estados Unidos e de lá
né? E a gente quase não via, né? O Ramagem fazer vídeo, dar entrevista, está botando para pocar mesmo, está revelando, mostrando tudo. O Paulo Bueno, doutor, ele é advogado de Jair Messias Bolsonaro, tá bem? E ele foi lá dizer o óbvio, né? Na Lula News, tá bem? É engraçado a atitude dos... Não vou, né, não vou falar o que eu tô com vontade, não, mas dos jornalistas brasileiros da televisão. Lula News, na tela. Dr. Paulo Bueno, advogado de Jair Bolsonaro. Ele nunca pretendeu fugir. Tanto que ele mesmo teve a diligência de informar ao setor que acompanha ali, que faz o monitoramento. Mas o que ele queria então, se não era fugir? Era abrir e fazer o quê? André, como eu coloquei para você, havia uma suspeita, uma desconfiança de que poderia haver um dispositivo de escuta. Mas ele não podia avisar as autoridades em vez de tentar violar a lei, né? Porque é uma violação da lei. André, mas de novo, volto a falar o seguinte, você simplesmente interagir com a tornozeleira não significa, não equivale a dizer que você pretendia fugir. A fuga seria uma estrutura complexa. Se ele pretendesse fugir, ele iria cortar a tornozeleira e não simplesmente passar um ferro de solda para ver o que tinha dentro da caixinha do dispositivo da tornozeleira. Não faz sentido isso, ele não teria como fugir. Se as pessoas conhecessem o local onde é a residência dele, não tem como fugir pelos fundos, né? Os fundos fazem... você tem muro alto com vizinhos, não tem rua. Uma pessoa como o presidente Bolsonaro, se puser o pé na esquina, é reconhecido. Então, você tem que apreciar o contexto aqui. Eu vou trazer, inclusive, como paradigma, já que estamos falando de tornozeleira, o episódio do presidente Fernando Collor de Mello. A tornozeleira dele ficou descarregada por 36 horas. 36 horas você dá uma volta e meia ao mundo. E não foi preso por conta disso. Desrespeitou o procedimento do uso da tornozeleira, desrespeitou. Mas ficou evidenciado que ele não pretendia fugir. E por isso ele não foi levado para custódia preventiva. Aliás, o caso do presidente Collor deveria ser paradigma para esse caso do presidente Bolsonaro também. O presidente Collor se encontra em prisão domiciliar por conta de apneia do sono e doença de Parkinson. Circunstâncias, inclusive, que ele negou na sua audiência de custódia. O presidente Bolsonaro tem uma situação muito mais grave, é sabido, né? Não preciso nem declinar, ele passou 6 cirurgias de longa duração, diversas internações com obstruções intestinais, inclusive no 8 de janeiro ele estava lá internado nos Estados Unidos. Muito bem, para você ligado aqui no Abordo Notícias, Dr. Paulo Bueno, né? Falando o óbvio. A gente tá mostrando aqui para você. Ele comentou, né? Se as pessoas conhecessem onde o Bolsonaro mora e tal. Eu conheço, gente. Posso falar o mesmo que ele disse. Pela frente, não dá para fugir. Pelos fundos, não dá. Simplesmente não dá. Você vai cair na casa de um morador, vai cair na casa de outro e... Ih, meus queridos, aí é... Aqui, ó. Advogados de Bolsonaro negaram o uso de celular em visita de Nicolas. Defesa afirma que o ex-presidente cumpriu estritamente as medidas cautelares impostas pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Tem a reportagem aqui do Portal Metrópolis explicando tudinho e eu vou trazer para você que acompanha aqui o nosso canal, onde você estiver. Colabore, ajude, deixa um like, faça aqui do nosso canal a voz, né? Aí da verdadeira informação, e a gente precisa de você, tá bem? Vamos lá. Estamos tocando o barco aqui, levando para você. Deu uma pequena travadinha aqui, mas vai dar certo, tá bem? Agora vai. Vamos lá. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negou que ele tenha usado um celular durante a visita do deputado Nicolas Ferreira, registrada por um drone da Rede Globo, enquanto Bolsonaro cumpria prisão domiciliar. Os advogados enviaram explicações ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, na tarde desta quinta-feira. Segundo a defesa, o encontro aconteceu na área externa da casa, local autorizado pelo Supremo e monitorado pela Polícia Penal. Os advogados afirmam que Bolsonaro não tocou, não manuseou e não pediu e nem teve contato visual
com o aparelho do deputado. A visita ocorreu no dia 21 de novembro, um dia antes da prisão preventiva de Bolsonaro, decretada após a Polícia Federal apontar riscos de fuga e identificar a violação da tornozeleira eletrônica. Atualmente, o ex-presidente cumpre pena de 27 anos de prisão em regime fechado, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Muito bem, então, reportagem do portal Metrópolis. Defesa de Bolsonaro responde sobre o uso da tornozeleira, sobre o uso do celular pelo deputado Nicolas, assim, né? Que a Rede Globo invadiu a privacidade, filmou eles conversando, deu um zoom, o Nicolas estava usando o celular e agora tá dando esse converseiro aí. Não se esqueça, gente, de ajudar o nosso programa, não se esqueça de colaborar com o Abordo Notícias. Precisamos de você. Aqui, presta atenção. Olha só, PL cortou o salário de 42 mil pagos a Bolsonaro. Aí você vai falar, nossa, Deus do céu, esse PL não vale nada mesmo, né? Esse Valdemar da Costa Neto, o partido diz que cumpre lei e suspende também funções do ex-presidente. A sigla faz homenagem nas redes sociais. Presta atenção aqui, ó. Flávio Bolsonaro explicou suspensão de salário de Bolsonaro no PL. O senador também pediu que aliados mantenham união diante a decisão judicial. Não é o Valdemar que quer destruir o Bolsonaro. Não é o PL que está descartando o Bolsonaro. A justiça determinou e o PL teve que acatar. Bolsonaro também, tá? Bolsonaro também não é mais articulador político do PL. Entenderam até aqui? Então, Bolsonaro não vai mais ter salário e também não vai mais ser o articulador político. Só que o senador Flávio, ele explicou a situação e pediu calma. Ele destacou que o PL abriu espaço para que o pai continuasse projeto de resgatar o Brasil e afirmou confiar que o grupo ainda pode vencer. Segundo ele, a legenda apenas cumpriu o que a lei determina ao afastar Bolsonaro das funções de presidente de honra do PL. Se ele está arbitrariamente impedido de trabalhar, a lei determina isso, escreveu o senador. Ele também pediu que aliados mantenham a união diante da decisão judicial. Enquanto eu estiver vivo, nada faltará ao meu pai, declarou o senador. O apelo por coesão ocorre após o anúncio do PL que suspendeu o salário, cerca de 42 mil, pagos ao ex-presidente, além de suas atribuições internas. A medida foi tomada após Bolsonaro ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e perder os seus direitos políticos. Eu sei que a notícia, num primeiro momento, pode parecer, eu não estou aqui como advogado do PL, mas a verdade, ela tem que ser dita. E essa é a minha função, trazer as verdades para você. Não é uma perseguição do PL. A lei determina isso. É igual se você é patrão, teu funcionário vai preso, tem leis para isso. Não tem como você continuar pagando o salário de um funcionário que está preso. E é algo parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro. Perdeu os direitos políticos e, infelizmente, o PL perde muito com isso. Bolsonaro é presidente de honra
do PL, é o articulador político principal. Valdemar só faz aquilo que nós sabemos. E é um prejuízo para todo mundo. É um prejuízo para o Brasil, é prejuízo para a política brasileira, é prejuízo para o PL, que, é claro, vai continuar mantendo outros e outros nomes. Flávio Bolsonaro meio que assume, né, algumas funções do pai. Você pode ver que ele está até aparecendo mais, ele não assume funções, né? Ele assume a interlocução com o pai, tá bem? E traz ao público, traz aqui pro lado de fora a vontade do pai, tá? Presta atenção aqui, ó. Eduardo Bolsonaro diz que Flávio é mais preparado que Michele para disputar o Planalto. Parlamentar também retomou as críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e disse que está se lixando para aliados que dizem que ele está dividindo a direita. É a mesma coisa que eu. Eu estou nem aí para a direita. Eu quero saber o que a direita vai fazer pelo Bolsonaro. Eu não estou nem aí se alguns vão falar: ai, Fábio, você não pode falar do deputado A, você não pode falar do deputado B. Vai lá, se você, por exemplo, se eu for falar do Nicolas e você não gostar, você se muda para Minas Gerais, que às vezes você nem é de Minas Gerais, o Nicolas nem te representa, tá bem? Aí você se muda para Minas Gerais, muda o teu título de eleitor para Minas Gerais e abrace o Nicolas, vá com o Nicolas até o fim. Se eu achar que eu tenho que trazer observações como eu fiz do Gayer, eu vou fazer. Para mim, errou em acreditar que Hugo Mota deixou de viajar para pautar a anistia. Ele não viajou para não pautar a anistia. Porque se ele viaja para Roma para ver o Papa, o Altineu Cortes, ou Cortes, o Altineu, irá pautar a anistia, porque ele assume a vaga de presidente, ele é do PL, ele é a favor da anistia, ele tem o compromisso com o Bolsonaro. Hugo Mota viajou, ele virou presidente, ele pauta a anistia no mesmo dia, ou, né, na data oportuna. Entendeu, meu amor? Ah, não, você não pode falar, Fábio, da direita, são uns santos. Ah, a direita dividindo a direita. Ah, vá, por favor. Tá aí. Então, meus queridos, o que acontece? Tarcísio, o cara que é do mesmo partido do Hugo Mota, foi atrás do Hugo Mota para pautar a anistia e assim, né, fazer o nominho dele. O Hugo Mota não pauta a anistia. Cadê o Tarcísio dando tapa na mesa? Cadê o Tarcísio brigando por anistia? Você é do meu partido, paute a anistia, seu irresponsável. Não, claro que não. Se pautar a anistia, o Bolsonaro volta. Bolsonaro voltando, o Centrão não tem candidato? Mas ele diz que Flávio é mais preparado que a Michele, já que ele também não vai poder. E muito provavelmente o Flávio também não vai. Muito provavelmente o Flávio não vai. Tá? Vou trazer aqui para você o comentário do nosso querido Paulo Figueiredo. Ai, mas o Flávio não pode, Fábio. Eu nunca vi o Flávio como candidato. Ai, mas será que ele é o melhor? Uma semana. Olha aí, o Paulo Figueiredo, presta atenção. Que o desespero destes caras é saber que não há nada que eles possam fazer. Porque vai ter candidatura, sim, de um Bolsonaro. Vai ter candidatura, sim, não é vice, não. Ora, vocês acham que vai acontecer o quê? No momento em que sair Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, com o apoio do Eduardo, com o apoio do Carlos, com o apoio do Renan, todos os filhos apoiando, possivelmente, não converso com ela, mas imagino que naturalmente também, com o apoio da Michele, vai fazer um acordo com quem? Quanto tempo um candidato... O Tarcísio eu acho que nem seria candidato numa hipótese dessa, porque ele não é... O Tarcísio reputou ele inteligência. Mas quanto tempo será que a gente vai demorar para destruir um Ratinho Júnior pelo resto da vida? Quanto tempo a gente vai demorar para destruir qualquer outro candidato que tope fazer esse papel de candidato do sistema, Caiados da vida? Quanto tempo? Eu acho que uma semana de internet a gente acaba com a reputação desse cara para ele nunca mais se eleger nem síndico do prédio. Pelo menos não com voto da direita.
Entendeu, amor? Entendeu, minha flor? Qualquer um que for o candidato do sistema, não é dividir direita. Então dividindo direita. Não, é qualquer um que for o candidato da direita e que exija, que precisa, exija não, né? Que precise de votos da direita. Como que a gente acaba com a reputação? Com a verdade, só expondo que a pessoa é o candidato do sistema. Não precisa de muito. Ah, bom, para isso precisa ter rede social, né? Por isso que precisa ter VPN, tem um link aqui na descrição. Muito bem, fez a propaganda dele, né? Tá aí então, meus queridos, né? Na verdade, gente, a minha opinião sobre isso é a seguinte: o povo vai entrar com qualquer um que o Bolsonaro indicar. E se vier da família dele, além do povo votar porque o Bolsonaro quer, tem o fator meio que voto de protesto, sabe? Caramba, meu, não deixaram o Bolsonaro disputar. Ele colocou o Eduardo, ele colocou o Flávio, ele colocou a Michele. A gente vai votar porque o líder tá pedindo, mas também em protesto a tudo isso. O meu voto vai ser a minha manifestação de protesto. Ah, não sei lá, né? Acho que o Flávio. Eu sou o defensor da Michele. Mas também pode ser o Eduardo. Se vier o Flávio, que seja. Quem você quer, Fábio? Jair Messias Bolsonaro. E acabou, sou bolsonarista, esse canal é de direita, o canal como é que eu vou te falar? Como é que a gente fala? Tem cunho político? Tem lado? Tem, claro que tem. Tem lado sim. Fosse pra mim dar notícia sem ter lado, eu ia pra rádio, ia pra televisão, né? Não teria saído do rádio, continuava lá dando as minhas opiniões neutras, né? Não dá pra ser 100% neutro, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui o que eu tenho ainda pra você pra comentar aqui no programa. Enquanto isso, você vai fortalecendo o nosso canal. Aqui, ó. Eu falei, né, que o Tarcísio é presidenciável. Você, não, o Tarcísio não é, Fábio. Claro que é. Claro que é. Ó. Opa, desculpa. Aqui. Você já percebeu, depois que prenderam o Bolsonaro, o quanto Tarcísio passou a entrar nos holofotes com assuntos não internacionais, né? Nacionais. Não com assuntos locais, ou seja, a segurança pública de São Paulo, os investimentos na área de estrutura do estado de São Paulo, os investimentos na saúde de São Paulo. Não. Você só vê esse tipo de coisa aí, ó. Só comentários do Tarcísio referentes ao Brasil. Tudo bem que tem interesses por trás. Empresários, Faria Lima, uma situação do Centrão. Alguns, né, já vê o Bolsonaro preso, começa também já a dar foco ao Tarcísio, né, por parte da imprensa. Tarcísio diz que presidente precisa fazer do Congresso um sócio. O governador de São Paulo diz que falta habilidade para engajar congressistas. Tem causado a confusão que estamos vendo. Tá feio o negócio do Lula, né? E, gente, por falar em ter o Congresso como sócio, ai, meu Deus do céu, como... Olha pra mim, não é porque eu sou bom, é eles que são ruins demais. Não é porque eu acerto, é eles que são previsíveis demais. Eu fiz uma live aqui falando que o Lula tá rachado com o Congresso. Com o Hugo Mota, o Lula ficou puto da vida, porque o Hugo Mota colocou o DERIT e porque a Câmara aprovou o relatório do DERIT no PL antifacção. Ok, até aqui? Lá no Congresso, lá no Senado, o Davi Alcolumbre tá puto com o Lula, porque o Lula
não vai indicar o Rodrigo Pacheco como ministro da Suprema Corte naquela vaga deixada pelo ministro sancionado pelos Estados Unidos, Luiz Roberto Barroso, que perdeu o visto americano. Mas eu disse uma coisa, esses caras dão tapa na mesa, esses caras dizem que vão pautar as questões da oposição. Me lembro que o mesmo modus operandi utilizou o Lira. Ele disse o seguinte, certa época, quando ele estava brigado com o Lula: eu vou pautar 5 CPI da oposição. Você imagina o que viraria o Brasil? E ele disse isso. Eu vou pautar 5. CPI da oposição. Ele disse isso. E aí, como eu disse pra você, eu não gosto de fazer as coisas e não ter aqui como te provar. Tá bem? Mas tá aqui, ó. Ó. A informação que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pautaria 5 CPIs da oposição, refere-se às notícias vinculadas em abril de 2024 e recentemente também no final de novembro de 25, em um contexto de tensão política. Entendeu até aqui? O Davi Alcolumbre está dizendo a mesma coisa. Só que sabe o que aconteceu? O Davi Alcolumbre, ele está disposto a negociar com o Lula. Acabou a revolta. Aí quando você fala assim, Fábio, o cara entendeu que o Jorge Messias é um bom nome para a justiça do Brasil. Olha para mim, gente. Eu não vou conseguir lembrar tudo que ele pediu, mas ele pediu presidência de banco, diretoria de não sei o quê, entendeu? Para apoiar a candidatura do Jorge Messias. Sério? E aí a conversa é essa. É presidência de banco para entregar na mão de aliado. É diretoria disso, diretoria daquilo. Pelo amor de Deus, gente, eu falei isso. Na época, o Lira, ele fez a mesma coisa. Vou pautar 5 CPIs da oposição, Lula. Você tá ferrado, Lula. É agora que você morre. É agora que você morre, Lula. Para você que está ligado aqui na programação do Aborda Notícias, 11 95275 3898. Para você ajudar, para você colaborar com o nosso programa e abençoar aqui o nosso trabalho. Fique à vontade, colabore e dê essa força aqui para o nosso programa. Onde você estiver com a gente, no Brasil, fora do Brasil também, sejam bem-vindos. Não se esqueça, gente, de ajudar aqui o canal, tá bem? Precisamos de você, dá essa moral, essa força aqui ao nosso canal. Muito bem, eu vou trazer o Gustavo Gaia falando, tá bem, o plano por trás da fuga de ramagem. Esse assunto me interessa muito, é o assunto que eu tenho falado aqui
o Ramagem virou uma explosão, um baluarte lá nos Estados Unidos. Presta atenção. Ramagem fugiu do Brasil porque é um covarde, ele estava com medo, arregou. Pelo menos é isso que a imprensa e a esquerda fica repetindo incansavelmente. Mas eu conheço o Ramagem. Eu conheço o homem que ele é e eu tenho certeza que ele não tem medo de nada. Ramagem, quando foi para os Estados Unidos, tinha uma estratégia em mente. Agora que ele está lá, são e salvo, com a sua família, ele publicou um vídeo falando o que realmente é a intenção dele, o que ele estava planejando. E, sinceramente, eu acho que ele colocou essa ditadura da toga, o Alexandre de Moraes, numa situação muito, muito complicada agora. Você vai entender por quê. Assiste o vídeo. Aqui, deputado Ramagem, eu estou aqui em segurança nos Estados Unidos. Eu tive que trazer a minha família para a nossa proteção. E tem mais um motivo. Se esse violador de direitos humanos, declarado, sancionado mundialmente, se ele quiser pedir minha extradição, ele vai ter que enviar essa ação do golpe, nula do começo ao fim, cheia de ilegalidades, incondicionalidades, perseguições, que eu estou nela com o Bolsonaro, ele vai ter que enviar para análise nos Estados Unidos. Só que o tirano da toga, ele sabe de todas as atrocidades que ele cometeu nesses autos. É só mandar formalmente para cá e esperar a declaração da maior nação livre, efetivamente democrática do mundo. Falam ainda que eu sou foragido. Primeiro que eu não vim para cá para me esconder, mas para trabalhar pelo Brasil como eu puder. E para ser um foragido, você precisa de uma decisão judicial contra mim, que não tinha antes da minha chegada. E essa preventiva agora contra mim é manifestamente ilegal. É mais uma ilegalidade de centenas que eu consigo demonstrar. Um parlamentar, pela Constituição, que não pode ser preso por uma medida cautelar preventiva. E ainda no final de uma ação, no trânsito julgado, só depois da maioria dos votos da Câmara dos Deputados. Então, eu estou regular, eu posso sim continuar minha atuação parlamentar, mesmo à distância, como de vários partidos fazem também. Eu estou respaldado na Constituição, nas leis, no regimento, no regramento da Câmara, e eu tenho certeza que meus eleitores apoiam a minha atuação. Se o momento é difícil, não é um momento de perder as esperanças. Bolsonaro já estava preso em casa ilegalmente. Essa prisão dele agora também é absurda, sem fundamento e ilegal. Anteciparam essa ilegalidade por razões políticas, nada jurídicas. Primeiro, eles têm pavor do clamor popular. Esses tiranos da toga vão querer criminalizar as manifestações públicas. Fizeram isso agora com uma vigília religiosa. É para destruir a essência da democracia. Vão tentar fazer por todo o período pré-eleitoral em 2026. Querem criminalizar ainda quem convocou a vigília. Tiraram o Flávio do pleito eleitoral de 2026. Vão tentar fazer isso também com todos os possíveis senadores e demais candidatos de direita em 2026. Mas nós temos que lembrar que eles não conseguiram nos tirar das ruas até hoje, graças a Jair Messias Bolsonaro. Que eles não conseguiram nos calar, nos tirar das redes, graças aos parlamentares de direita e de todo o clamor popular. Nós aposentamos um presidente do STF, pediu para sair. Barroso, que bradava que o STF era um poder político, com suas pautas antifamília, aborto, defesa do terrorista italiano, liberação das drogas, saiu. E os outros que estão com esse ar de normalidade. Se eles prenderam ilegalmente nosso maior líder, Jair Bolsonaro, é hora de manifestação sim. Vigília, ordeira, pacífica, é hora de anistia, ampla, geral e irrestrita. Cadê a bancada do agro? Vai ficar do lado dos destruidores do país? Cadê a bancada evangélica? Vai ficar do lado de quem persegue, de quem é contra a família, os valores cristãos? Eu falo porque eu faço parte das duas. Com todos os votos delas, a gente consegue aprovar a anistia. É hora de conseguir pautar a anistia. Se pautar, passa, consegue a aprovação. Na Câmara e no Senado. É o momento de fazer o melhor. É o momento de fazer o que é certo para o nosso Brasil.
Eu fico muito feliz de saber que o Ramagem está nos Estados Unidos agora nos defendendo. Um trecho que ele falou, para mim que é o mais interessante, é que para pedir a extradição do Ramagem, que está dentro do núcleo do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes obrigatoriamente, através dos tratados diplomáticos, teria que enviar o processo. Ele teria que enviar o processo para ele ser analisado pela justiça americana, para ver se na justiça americana os crimes pelos quais o Ramagem é condenado no Brasil existem lá. Se não existir, eles não poderiam ser extraditados. Só que se ele envia o processo, a justiça americana vai ter acesso à podridão que virou, a aberração que virou o STF brasileiro. As decisões do Moraes serão divulgadas para o mundo inteiro. Então Moraes não vai tentar colocar ele na Interpol, não vai tentar fazer a extradição dele pelo método normal, no máximo vai mandar algum agente da Polícia Federal para sequestrar ele, como ele já cogitou fazer isso outras vezes. Colocou ele como no Cadastro Nacional de Foragido, mas não pediu até agora a extradição. Ele pediu do Oswaldo Eustáquio, foi negado por quê? Perseguição política, a justiça espanhola reconheceu isso. Está pedindo do Tagliaferro e tudo indica que vai ser negada também, por quê? Perseguição política. Pediu do Alan dos Santos no período que o Biden estava na presidência, foi negado. Por quê? Perseguição política. Nós vamos ter aí todos os países do mundo democráticos negando ordens do Alexandre de Moraes por declararem oficialmente que é uma perseguição política. E aí? Como é que fica o STF insistindo em dizer que eles estão defendendo a democracia? Então eu acho que mais do que certo, o Moraes tem que pedir a extradição do Ramagem urgentemente. Porque o Brasil vai ser exposto para o mundo inteiro como a ditadura de toga que ele é. Agora, antes de você ir para o próximo vídeo, se tem uma coisa que destrói a nossa nação e ajuda a aumentar essa legião de imbecis, é a extrema imprensa. Globo, Folha, Estadão... Concordo com ele, né? É a extrema imprensa, não é isso? É por isso que você tem que manter, tá bem, ajudar, manter lá os canais de direita. O Gaia, né, trabalha lá com a maneira de você ajudar, né? Você pode mandar superchat quando ele estiver ao vivo, você pode mandar valeu demais nos vídeos dele, e aqui também. Ajude, colabore, abençoe o nosso canal com um Pix de qualquer valor. Precisamos da sua força, da sua moral aqui no programa, então ajude o nosso canal. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo aqui ao canal A Bordo Notícias. Comenta comigo o nome da sua cidade. Onde é que você está? Hã? Qual é a sua graça? Cadê você, meu amor? Vamos lá! Eleição sem o capitão, é golpe contra a nação. E aí, curtiu o programa de hoje? Maravilhoso, eu achei, né? As notícias bem pertinentes aí, o atual momento que nós estamos vivendo no Brasil, tristeza. Jair Messias Bolsonaro. O cara pode morrer na cadeia. Isso não é sensacionalismo, não. Não é sensacionalismo, tá? Se você não se revolta com isso, se você não é capaz de se revoltar, sim, Bolsonaro pode morrer. Morte do Bolsonaro, plano revelado. Claro que ele pode morrer na cadeia. Passou mal ontem e muito, muito mal mesmo. Ficou mal. O cara tem 70 anos de idade, em casa ele estava acompanhado da família, a Michele, né, junto com ele o tempo todo. Continue com a gente aqui no nosso programa, nos ajudando, nos abençoando. Qualquer valor via Pix aí, você dá uma moral pra gente. 11 952753898. Apoie os canais de direita. Apoie os canais bolsonaristas.